Bom dia, irmãos, graça e paz. Um privilégio de falar com os irmãos, um privilégio estar com os irmãos, né, através desta comunicação em vídeo. Não é algo que me agrade, que me deixe numa zona de conforto, muito pelo contrário, né, mas me senti na obrigação de dar uma palavra aos irmãos, não por uma mensagem de texto ou simplesmente de áudio, mas audiovisual, né, para que esta mensagem fosse a mais pessoal possível. Estou voltando de férias, amanhã volto às atividades e volto às atividades de fato, né? Estou me colocando a trabalho de fato, por mais que nós tenhamos restrições, não deixaremos de atuar no nosso ministério. E eu queria, primeiramente, agradecer a diretoria, agradecer aos irmãos que, com certeza, nesse meu período de férias, atuou, ajudou na propagação do Evangelho, os trabalhos ocorreram e creio não, tenho certeza que Deus atuou na vida dos irmãos através da vida dos irmãos. Bem, irmãos, diante de tanto caos e desespero que tem se espalhado pelo mundo devido a esta séria e dificultosa situação, eu me ponho numa posição de levar a vocês aquilo que o meu Senhor tem me proporcionado, a paz do Senhor em meio a esta guerra, em meio a estas dificuldades. E eu agradeço a Deus por isso. E não poderia deixar de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado ao meu coração durante esses dias. E a primeira coisa que eu quero destacar nesta mensagem a vocês é que no nosso meio não existe ninguém alienado. Todos estão conscientes, cientes e até preocupados com aquilo que tem acontecido em nosso meio. Eu tenho acompanhado, sim, estou atento a todos os fatos, sei da gravidade, tenho pesquisado não somente a respeito do coronavírus, mas a respeito da atuação nossa como cristãos em outras pandemias. E eu te convido amanhã a estar ouvindo a mensagem, que você estará entendendo isso que eu estou a falar a você. E não deixo de me preocupar, não deixo de me preocupar com a situação, não deixo de me preocupar com a vida de vocês. A vida, temos que lembrar que a vida não para, o ministério não para, não somente o meu, mas o de vocês também, e não pode parar em meio a essa situação. E tanto é que tem tido noites de sono mais curtas, né? Muitas vezes durmo tarde, acordo cedo, os pesadelos, né, acabam me acordando, seja de madrugada, seja muito cedo, e isso é o inconsciente trabalhando, né? Não adianta, você ouve informações, você busca informações, você estuda e acaba muitas vezes o teu inconsciente trabalhando em certas coisas e associando as outras situações, e acaba você tendo pesadelos, né? Isso é o inconsciente, mas o consciente, esse tem que atuar de uma forma digna do meu chamado, digna do teu chamado, digna do nosso Deus que nos libertou, nosso Deus que nos curou, nosso Deus que atua constantemente na nossa vida.
no nosso consciente, nós devemos ter uma atitude, uma vida de fé, uma fé autêntica, uma fé genuína. É nesse momento que vai valer a tua fé. Aqueles momentos de paz e tranquilidade, tua fé te ajudava, mas é nesse momento que você tem que demonstrar toda a tua fé. E eu coloco em prática na minha vida, e louvo a Deus por isso, aquilo que Paulo me alertou e alertou muitas vezes aos irmãos, né? Na sua palavra, ele diz que todas as coisas, a nós, ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós temos que crer nisso, e muitas vezes eu falei isso para a igreja. Temos que crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não são coisas boas, não são somente quando a saúde está boa, somente quando tudo está indo bem, de acordo com os nossos planos e o nosso desejo. Paulo fala, são todas as coisas, e eu creio nisso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Podemos não entender, mas é isso que vale a fé. Né? Não entendemos, mas cremos que, de uma forma ou de outra, todas as coisas estarão cooperando para o nosso bem. As informações sobre as dificuldades que nos faz temer quanto ao futuro da humanidade, não só por causa desta pandemia, mas infelizmente de outras situações que ocorrerão na nossa vida, ocorrerão no mundo, essas situações sempre estarão sendo divulgadas nas TVs, né? O mundo propaga aquilo que é real, aquilo que não é real aumenta, né? Superdimensiona ou minimiza, né? Não importa, mas o mundo sempre vai estar a trazer as informações, e as informações muitas vezes não virão da maneira que necessita vir, né? Mas em nosso meio, irmãos, isso não pode acontecer, né? Não podemos ser propagadores do desespero. Como eu disse, as mídias, as redes sociais estão aí para divulgar as informações. Cada um tem que cumprir o seu papel, né? Enquanto tem lá no noticiário divulgando, dando notícia a respeito daquilo que está acontecendo, nós temos médicos, nós temos profissionais da saúde atuando para combater. Não cabe a eles ficarem falando, trazendo notícias, né, a respeito daquilo que todo mundo está vendo, todo mundo está sentindo na pele. Os profissionais da saúde têm que cumprir o seu papel. E a mesma coisa somos nós, irmãos. Nós devemos cumprir o nosso papel. E o nosso papel não é levar pessoas ao desespero. Elas já estão sabendo aquilo que está acontecendo, elas estão vendo, elas estão sentindo. E nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que cumprir o nosso papel. Assim como os agentes de saúde, o qual eu falei, nós temos os agentes de segurança, nós temos trabalhadores que não podem deixar de atuar, né, de trabalhar para que nós possamos comer, né, para que possamos ter as mínimas coisas caminhando, andando, para podermos nos sustentar. Você precisa de água, você precisa de eletricidade, você precisa de segurança, você precisa de alimento, você precisa de muitas coisas. E essas pessoas e essas coisas, elas têm que acontecer, né? E só vai acontecer com a atuação de pessoas que estarão lá no front, as pessoas que estarão lá saindo das suas casas, saindo do seu conforto e tá trabalhando, e elas têm que cumprir o seu papel, assim como nós temos que cumprir o nosso papel, irmãos. E o nosso papel, volto a repetir, não é levar pessoas a desespero, não é trazer mais preocupações para as pessoas, não é trazer falta de paz para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. A gente precisa entender, irmãos, que a gente tem pessoas, nós temos pessoas delicadas, em situações delicadas em nosso meio.
Temos idosos, né, que estão numa zona de perigo, nós temos pessoas com baixa imunidade, pessoas em situações de riscos e muitas vezes com informações, com situações que nós ajudamos a propagar, nós levamos essas pessoas a viverem mais assustadas, a viverem mais alarmadas, a viverem mais aterrorizadas. Então, queridos, que nós possamos levar para as pessoas aquilo que Deus tem nos concedido, aquilo que Deus tem nos proporcionado. O profissional de saúde volta a falar e tem levado às pessoas aquilo que Deus proporcionou a ele, né? A questão de estudar, de saber lidar com o enfermo. E nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que levar às pessoas aquilo que elas estão precisando nesse momento. A paz do Senhor, que excede todo entendimento. Então, irmãos, temos que ter cuidado com o que divulgamos, com o que falamos. Lembre-se que em nosso meio nós temos pessoas com depressão ou propensa a isto. Se imagine você entrando num hospital com um quadro de enfermidade e as pessoas te recebendo e gritando para você ou cantando para você: já morreu, já morreu, já morreu. Como você se sentiria? Com certeza você não gostaria. Por mais que você soubesse que a tua situação é difícil, o que você espera é que as pessoas, sim, possam até ser honesta contigo, mas que te dê palavras de esperança. Fale para você, ó, tua situação é complicada, é difícil, mas você pode contar com a nossa boa atitude, com a nossa boa ação, pode contar com o nosso compromisso, pode contar com o melhor de nós, porque faremos tudo para te ajudar. Está difícil, mas as pessoas estarão contigo. Que nós possamos oferecer a este mundo aquilo que está faltando, queridos. E não está faltando desespero. Está faltando amor, está faltando compaixão, está faltando a paz do Senhor. O que você tem recebido de Deus, irmãos? O que você tem recebido de Deus, meu irmão? Esperança? Dê esperança para as outras pessoas. Vamos fazer como Pedro. Estava Pedro e João, tinha uma pessoa em necessidade e Pedro e João não tinham nada para oferecer, mas Pedro, com uma atitude de fé, de autoridade, ele reconhece a sua situação e fala: olha, eu não tenho nada para te dar, nós não temos nada para te dar, mas aquilo que temos, nós te damos. Deus tem te dado paz, Deus tem te dado amor, Deus tem te dado esperança, Deus tem te dado tudo de bom e de melhor. E é isso que nós precisamos compartilhar com as pessoas. Nada de acusação, nada de ficar apontando o dedo para as pessoas, julgando as pessoas. Nós não sabemos da vida das pessoas, não sabemos o que elas estão passando. E aí fica apontando e falando: ah, você não pode sair, você não pode fazer. Você sabe por que a pessoa saiu, você sabe o que motivou a pessoa a sair. Talvez ela esteja saindo para te socorrer, ou para socorrer outra pessoa. Então não julgue, deixe a pessoa, ore por aquela pessoa, ore pela tua vida. Deixa que Deus vai cuidar, querido. Deixa que Deus vai cuidar da tua vida como tem cuidado até o dia de hoje. Mas não se coloque numa situação de juiz. Não faça isso. Deus tem cuidado de você, querido. Deus tem te dado do bom e do melhor. E não vai ser diferente nesses dias tão difíceis. Deus não tem te dado desespero, mas sim esperança. Seus dias estão contados pelo Deus Todo-Poderoso. Não é por homens, não é por autoridades, não é por uma enfermidade, não é por uma pandemia, mas pelo Deus Todo-Poderoso.
Não há nada, não há ninguém que possa superar o poder do soberano Deus, o dono da sua vida. Seja precavido, seja obediente, respeita as autoridades, mas tenha fé e propague esta fé, pois todos precisarão muito dela durante o restante do ano, quem sabe, né, por quanto tempo. Né? Nós, especialmente, nós sempre precisaremos desta fé, mas há muitas pessoas que estão aí neste mundo que precisarão da tua fé. Então que você atue com fé, passe palavras de fé, passe palavras de conforto para as pessoas. Quer colocar alguma coisa no teu status lá? Coloque palavra de fé, palavra de conforto, informações. Todas as pessoas estão recebendo aí, vão receber essas informações. Não se preocupe, mas nós, como crentes em Cristo Jesus, vamos fazer o nosso papel. Já tem muita gente divulgando, esclarecendo, vamos cumprir o nosso papel. Precisamos de servos de Deus atuando nesse momento. E com esse objetivo, irmãos, eu estarei com alguns poucos irmãos amanhã, dia 22, às 19h30, levando a palavra do Senhor para você, para a sua família, que você reúna a sua família no seu lar. Possivelmente há pessoas que não vai para qualquer igreja, então que você possa reunir essas pessoas no seu lar. É uma oportunidade de você fazer missões. Então, mais uma vez, vemos aí a palavra de Deus se cumprindo, que de fato todas as coisas cooperam, né? E de fato cooperarão. É uma oportunidade de você compartilhar a palavra de Deus amanhã, então que você possa reunir-se com a sua família amanhã às 19h30. Se não puder, 19h30 vai estar gravado lá, possivelmente aqui no grupo Deus é Bom, ou até na página da igreja, Facebook, YouTube, a mensagem do Senhor para o teu coração. Estaremos realizando um culto o mais breve possível, o mais direto possível, mas não deixaremos de exaltar o nosso Deus, de falar da palavra do Senhor. Então conto com a sua oração. Não teremos atividade pela manhã. A igreja não estará fechada não, irmãos. E é essa palavra que eu quero dar para você. Há muitas pessoas falando aí, a igreja tem que fechar. A igreja do Senhor Jesus não fecha, irmãos. E nunca fechará, a não ser quando a trombeta tocar. Aí não tem igreja, as portas estarão fechadas. Mas enquanto aqui estivermos, irmãos, a igreja do Senhor Jesus sempre estará de portas abertas. Estaremos com restrições de receber pessoas. O templo estará restrito às pessoas que estarão atuando para isso. E possivelmente em outros momentos nós atuaremos de forma diferente. Possivelmente não será na igreja, pode ser em outro local, mas a igreja do Senhor Jesus permanece de portas abertas. Tempo fecha, mas a igreja do Senhor Jesus não. Aqueles que estão aí torcendo, estão gritando aos quatro ventos, né, que as igrejas têm que fechar as portas, estarão se frustrando, porque isso não ocorrerá. Quarta-feira nós estaremos fazendo culto de oração, sim, de uma forma diferente. Eu estarei conversando com pessoas que são mais entendidas a respeito de redes sociais, mas nós estaremos fazendo culto de oração, nos adaptando, mais uma vez digo, à nossa realidade, e nós estaremos fazendo contato com todos os irmãos, aqueles que têm facilidade de um telefone, de um notebook, de uma TV smart, estarão participando desta forma. Quem não tiver, nós também estaremos bolando um jeito com que os irmãos que de repente só têm um telefone fixo possa também participar deste culto de oração. Mas acontecerá, irmãos.
peço que você ore por isso, peço que você ore pelas nossas vidas, peço que você ore pela Igreja do Senhor Jesus. Para terminar, quero deixar para você a palavra de Deus ia falar 1 Tessalonicenses, mas não. Vamos para Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20, que nos diz o seguinte: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. A Ele a glória para todo sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Um grande abraço. Nos encontramos em breve.